Existe um limite invisível que separa duas coisas muito parecidas: estar sozinho e deixar de ser humano. Cine Tenebris. O episódio 7 de Pluribus, intitulado A Lacuna, não é sobre ação, nem sobre revelações explosivas. Ele é sobre o que acontece quando esse limite começa a desaparecer. E até o final desse vídeo eu quero responder, ou talvez complicar ainda mais, uma perguntinha simples. Carol está resistindo à raiva ou ela já está perdendo essa batalha sem perceber? Esse é sem dúvida o episódio mais arriscado da temporada. Pluribus se propõe a sustentar quase uma hora focada em duas pessoas isoladas, com pouquíssimo diálogo, poucos eventos externos e muito silêncio. O desafio não é só narrativo, é emocional. A série pergunta: quanto tempo esses personagens aguentam sozinhos? Quanto tempo nós aguentamos com eles? Esse desconforto não é um defeito, ele é o ponto. A lacuna não é apenas um lugar físico, como a selva ou o gap de Darien. Ela é o espaço entre quem se uniu e quem ficou de fora, crença e necessidade, autonomia e sobrevivência. Carol e Manusso existem fora do coletivo, e isso os transforma em exceções, mas também em anomalias. Curiosamente, esse é o episódio em que Carol parece mais feliz. Ela joga golfe, dirige carros luxuosos, come versões perfeitas de comidas do passado. Sua trilha sonora é rebelde, enérgica, quase irônica. Mas tudo nela ainda é performance. Carol não está em paz. Ela está tentando provar para si mesma que consegue viver sem ninguém. E essa tentativa tem prazo de validade. A pergunta que a série planta cedo demais, aqui entra um detalhe que muita gente pode ter deixado passar. No episódio 3, Carol solta uma frase aparentemente banal. A gente vai dormir numa cama de gelo. Eu podia ter economizado 10 mil congelando meus óvulos aqui. É uma piada, mas também uma confissão. Os óvulos de Carol não estão com elas. Eles estão congelados em algum lugar do mundo antigo. E agora a pergunta começa a mudar de forma. Carol é realmente imune? Sabemos que a Hive tem acesso às memórias de Ellen. Ellen provavelmente sabia onde esses óvulos estavam armazenados. Dentro da lógica científica da série, existem formas de reprogramar um óvulo com o DNA de Carol, ativá-lo quimicamente até o estágio de blastocisto e extrair células geneticamente idênticas às dela. Nenhum desses processos criaria um ser humano viável, mas criaria células imunes. Ou seja, a Hive pode acessar Carol sem tocá-la. Isso conecta diretamente à metáfora da árvore. Eles não podem arrancá-la, mas podem usar a madeira depois que ela cai. Mesmo cercada de conforto, Carol não pode ter o que mais precisa: contato humano real. A raiva se afasta, os outros sobreviventes a rejeitam, e a solidão deixa de ser escolha. A música I Will Survive toca pouco antes de vermos Carol não reagir diante da própria morte. Na cena da fogueira, ela não se move, não por coragem, mas por apatia. A pergunta muda novamente. Se viver sozinho é isso, vale a pena continuar? Ainda assim, ela apaga o fogo. No detalhe mais importante do episódio, percebemos: a parte dela que conserta coisas ainda existe. A pintura de Georgia O'Keeffe não é um capricho visual. A flor belladonna é linda e tóxica, assim como Carol. As emoções dela são o veneno para a raiva. Ela não é apenas um bloqueio moral, ela pode ser uma ameaça emocional e existencial. O'Keeffe pintava flores delicadas que escondiam morte. Carol é exatamente isso nesse mundo novo. Enquanto Carol quebra por dentro, Manusso resiste por fora. Ele rejeita ajuda, rejeita transporte, rejeita conforto. Sua travessia pela lacuna de Darien não é só geográfica, é espiritual. Ele acredita que aceitar a ajuda da raiva é aceitar um paraíso falso. Perder a liberdade é perder o sentido do sacrifício humano. Mas a selva não respeita convicções. Quando ele cai, o corpo vence a fé. E suas últimas palavras não são ideológicas, são humanas. Ele chama Carol
Seu objetivo muda silenciosamente, não é mais salvar o mundo, é alcançar alguém que entenda por que isso importa. O retorno de Zógia parece salvação. Carol desmorona nos braços dela não por amor nem redenção, mas por fome de contato humano. Mas a dúvida permanece. Zógia voltou por vontade própria ou foi enviada? Ela pode nunca ter sido totalmente desconectada, ou ter sido afastada apenas para provar um ponto. Se Zógia disser que estar na raiva é melhor, por escolha própria, isso pode ser o argumento final que Carol não conseguirá refutar. Especialmente agora, quebrada e vulnerável. A Lacuna não é um episódio sobre respostas. É um episódio sobre limites. O limite entre resistir e colapsar, liberdade e isolamento, ser humano e apenas sobreviver. E a pergunta que fica não é se Carol vai se unir a Hive. A pergunta real é: quanto da nossa humanidade depende dos outros e quanto estamos dispostos a sacrificar para não ficar sozinhos? Talvez Carol ainda esteja resistindo, ou talvez ela já tenha atravessado a lacuna e só ainda não percebeu.